Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou em outro lugar, no meu quarto, para gravar um vídeo e mostrar para vocês o meu bujo de estudo, focado na faculdade. Então, antes eu vou mostrar para vocês como eu costumava fazer esse bujo antes. Se vocês verem, eu fiz algumas tentativas que não deram certo. Essa foi a primeira, foi no começo da faculdade. Começo que eu falo, eu acho que foi no segundo ano. Só que o meu foco era uma organização. Como vemos, não deu certo. Só que o que deu certo aqui foi o seguinte. Eu comecei a estudar o que estava dando certo, o que estava aumentando meu rendimento e o que não estava. E depois eu comecei a pensar, vou continuar. Só que aí eu continuei com as metas, né? Depois que as metas, né, eu vi que não deu muito certo, a gente tem esse segundo trimestre, que, se não me engano, é do mesmo ano. Ai, perdão. E nesse eu começo a colocar não só as metas, como a ver o que é bom ou não. Essa parte eu usei por 1 ano e meio, tanto que vocês vão ver. Assim, eu usava um tipo de caneta e depois eu pulei para outra porque o tipo anterior não estava funcionando. Nisso eu vi que com esse estudo da forma, como posso falar, eu estudando a forma que eu estudo, eu consegui fazer o que eu aprendia, né? Por exemplo, se eu demorava antes 2 horas para entender um conteúdo, eu comecei a entender ele em 1 hora. Eu, por exemplo, aqui mostra, né? E com isso eu comecei a render muito mais do que antes. E a tornar o estudo muito mais organizado, que foi um dos fatores que me ajudaram a render, né? Em questão, assim, diminuir meu tempo de estudo. E o outro, essa questão, por exemplo, essas várias partes aqui me ajudaram no sentido técnica. Aqui eu voltei a tentar, não deu certo. E eu comecei a estudar nas férias, que eu já estudava, só que não era de uma maneira organizada. Eu não tinha uma organização. Daí eu já tive uma organização. Aqui eu coloquei para reaproveitar. E embora não estivesse preenchido aqui, ó, porque isso não tem a ver com as férias, né? Isso durante a faculdade. Eu usei a parte de baixo. Embora eu tivesse o lettering, eu fiz anotação em outro lugar. Então, por isso que não deu tão certo como eu espero que esse ano dê. Porque essa organização foi no semestre passado. Esse trimestre, né, a gente já tá... Esse foi o fim do semestre. No meio do trimestre, eu fiz o estudo do férias de novo, com foco nas horas complementares. E deu certo. Eu acho que eu usei só esse. Ah, sim. Antes que eu me esqueça, eu fiz o resumo do meu trimestre. Circulei o que eu achava que era importante para colocar nesse sexto semestre, que é o último. E minhas notas melhoraram. Antes, minhas notas das provas eram muito ruins. Eu tenho uma prova presencial e o quiz, que é meio que uma provinha online. O presencial melhorou muito. E eu fiz da mesma forma. Tanto que ficou bem preenchido. Eu costumo preencher mais no fim do semestre. Então, eu coloquei o que eu planejei, por exemplo, de técnica de escrita, não deu certo. A forma que eu escrevo não me ajudou. Agora eu sei que na anotação o método Cornell vai ser melhor, porque eu vou ter um espaço para adicionar coisas da aula online, né? Da videoaula, que eu prefiro ler antes. Só que aí eu percebi que eu posso tentar, nesse próximo semestre,
assistir a aula e depois ler. Que também vai ser, me parece muito interessante. Aí eu também falei sobre o meu psicológico, falei sobre as horas de estudo, como os métodos têm melhorado, né? A forma que eu percebo o estudo, como eu sinto a utilidade do estudo. E aqui, as aulas que eu tive, as webs, né? Marcação para mostrar revisão. Então, eu faço marcação também, para entender quanto que eu fiz, né? Aqui um resuminho do método Cornell, que eu vou depois aprofundar mais nas férias. E aqui vai ser o resumo do segundo trimestre. Eu só estou mostrando mais ou menos para vocês terem ideia de como é útil. É sim útil e muito importante, colabora com a faculdade, você aprender sobre você estudar sobre você. Mas também é útil, por exemplo, o estudo não é... Sua vida é o centro. Não interessa que, eu preciso ganhar dinheiro, mas a sua mente é que vai lidar com isso. Então, você se conhece, beleza, você se conhece, só que isso é um lado dos conhecimentos sobre você. O estudo é outro. Então, quando você estuda como você se sente, como você escreve, como você fala, por exemplo, que forma... Para mim, eu entendo isso de uma forma. Quando eu falo disso de outra forma. Entende? Então, quando você estuda o papel, aí eu descobri, por exemplo, que o papel muito branco com a luminária me doía muito minhas vistas e atrapalhava eu estudar. Então, eu poderia estar rendendo mais. Então, esse total de fatos vão te mostrar como que está sendo como que está sendo o seu rendimento nos estudos. Depois de eu ler tudo, sair as notas que saíram ontem, aí eu já fiz meio que um resumo do que eu preciso, né? Que eu fiz até a época da prova, porque na época da prova a gente vê se realmente o método de memorização deu certo ou não. Saiu o resultado, que comprova que ele é melhor. Eu escrevo um resumo do segundo trimestre. Da mesma forma que eu fiz, eu circulo o que eu acho interessante, né? Entender para melhorar no próximo semestre. E, por exemplo, aí eu percebi que estudar por questões me ajuda. E me foi muito útil na hora da prova, porque eu pensei como questão, não pensei como leitura. Que na minha cabeça, ter mudado de leitura para memorizar por questão, que eu pegava o texto e fazia uma questão, para mim foi melhor. Aí esse daqui, de algumas questões que eu fiz. E aqui eu vou fazer o das férias. Eu tô mostrando porque eu falo do diário, mas o diário é... Você tá tratando total. Você não tá tratando coisas específicas. Quando eu falo coisas específicas, são estudo. Não tem como você tratar o estudo com o mental. Se você aliviar o mental, você vai conseguir ter uma direção melhor nos estudos. Então, por isso que eu vim trazer esse conteúdo hoje para ajudar vocês nisso. E, perdão, o foco deu meio que problema. Então, o vídeo de hoje é esse. Porque é um diário, né? O diário, pra mim, é pra eu me entender melhor. Se eu não me entendo melhor, é só uma escrita. Pra mim, eu tô só escrevendo. E eu não acho isso legal. Não tá me trazendo algo de bom. Não tá me acalmando, né? Só uma escrita, não tem nem o que escrever. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que pra mim estudar era só estudar. Porque tava dando errado e eu continuava fazendo a coisa errada. Eu não procurava fazer dar certo. Então, por meio desse tipo de técnica que eu apliquei, e deu certo. Com alguma coisa na avenida. Então,
espero que ajude vocês, não só no estudo, mas para entender que você tem que se estudar, não importa. Se você quer melhorar na cozinha, o que está me ajudando a melhorar na cozinha? A fazer um alimento melhor, mais gostoso, mais saudável, o que está me dando ideias para eu mudar minha alimentação. E porque se saber ter uma direção para melhorar, é só sabendo como você está no momento atual. Então é isso, gente. Perdão de falar demais. Beijo e até outro vídeo.